Olá, vamos então para a nossa terceira aula com relação ao e-book Perrengue Nunca Mais. Eu quero falar sobre deixar de ser inocente. Na aula anterior, eu expliquei sobre a criança ferida que algumas pessoas têm. Todos nós temos uma criança ferida, mas algumas pessoas estão presas nessa esfera doméstica. O deixar de ser inocente é uma coisa que eu trabalho exaustivamente lá no treinamento Prosperidade Sustentável. E quando a pessoa vem fazer uma constelação comigo individual, né? Minhas constelações são individuais, os meus atendimentos são online, eu uso os bonequinhos. Eu também trabalho isso se a pessoa vem com esta demanda. O que é ser inocente? A inocência é quando a gente não dá conta psíquica de assumir os nossos erros, porque a culpa é muito ruim de carregar. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é a culpa, tá? Vamos supor que eu traí o meu marido e eu começo a sentir um peso da culpa muito grande. O que eu faço para me livrar dessa culpa? Eu jogo a minha culpa nas costas dele, eu chego para ele e conto, numa atitude egoísta de me livrar. Na verdade, assim, conscientemente, eu não percebo que eu estou fazendo isso. Conscientemente, eu me sinto na obrigação de falar a verdade, eu preciso jogar limpo. Mas o jogo psíquico que tem aqui é: eu quero jogar a minha culpa na conta dele. Então, quando eu conto, eu estou tirando a mochila de culpa das minhas costas, falando: toma aí que o filho é teu, pega aí. E aí a pessoa dorme naquele barulho. Isso é uma atitude muito infantil. E nós temos essa tendência de fazer isso em diversas áreas da nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente perde o protagonismo da vida. Porque assim, os adultos, eles erram como todo mundo. Mas eles se responsabilizam pelos seus erros e ele aprende com aquilo. Ele errou, aquilo se torna um aprendizado. E aí eu assumo, eu errei. Isso daqui eu fiz errado. Eu pisei na bola, mas essa culpa é minha. Eu não quero ser inocentado por isso. Eu não quero que ninguém me perdoe por isso. Qual é a dinâmica da pessoa que quer inocente? Que quer ser inocente? Ela não assume os seus erros, então ela não corrige a rota. Então, por exemplo, tem pessoas que são mandadas embora, são demitidas. É o arquétipo do demitido. A pessoa ela é demitida de todo lugar que ela trabalha, mas ela atribui sempre a culpa ao emprego, à empresa, à chefia que ela tinha. Ela nunca para se autoavaliar para ver o motivo pelo qual aquilo está acontecendo com ela. E se ela for avaliar, ela vai encontrar alguma dinâmica que ela tem, que ela repete, que faz com que ela seja mandada embora. Talvez entregar menos do que o que ela paga para fazer. Então, quando a gente deixa de ser inocente, a gente começa a se perguntar assim: o que está certo sobre isso que eu preciso perceber? O que eu preciso aprender aqui com isso que me aconteceu para que isso não aconteça de novo? O que eu fiz de errado aqui que eu posso corrigir a rota e me salvar do naufrágio? Quando eu deixo de pôr a culpa nos outros, eu me responsabilizo pela minha vida, eu tomo o leme do meu barco. Quando eu fico colocando a culpa nos outros, eu vou repetindo os mesmos erros, a culpa é sempre dos outros e a minha vida continua sempre a mesma coisa. É o caso desse exemplo que eu dei. Você encontra uma pessoa que é sempre demitida, daqui 10 anos ela vai estar no mesmo lugar. Ou sabe aquela pessoa que quebra um negócio atrás do outro, que tudo que ela abre não dá certo, e ela é sempre inocente? Sempre assim, o outro me enganou, o outro me passou para trás, o outro não sei o que, é sempre o outro. Ela nunca assume as responsabilidades dela. Então, se você quer começar a deixar de ser inocente hoje, você sempre que acontecer alguma coisa com você, sempre que alguma coisa der errado, você se pergunte: o que está certo sobre isso que eu preciso perceber? O que aconteceu aqui que eu preciso aprender? Enquanto você não achar a resposta, você pergunta: o que está certo sobre isso que eu preciso perceber? O que está certo sobre isso que eu preciso perceber? E você vai passar dias, às vezes meses, só na pergunta. Uma hora vem um insight.
e aí você muda a rota. Enquanto você colocar a culpa nos outros, você não tem o poder de mudar a rota. Te vejo na próxima aula.